irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos a palavra nas cartas que Paulo, apóstolo, escreve em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, iniciar a leitura no verso 16. Vamos iniciar com a ajuda de Deus. Desígnios e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. E por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Prosseguindo, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito, pelo que, estando sempre de bom ânimo, sabemos que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Esses versos até aqui. Amém. Os irmãos percebem que esta fala que o Senhor deu a Paulo escrever à igreja aos Coríntios, irmão, ele procurava desvincular o pensamento e a preocupação do povo das coisas terrenas e se ligasse às eternas. As terrenas todas, aqui ele as trata como aquilo que se vê. E as eternas, ele trata elas como aquilo que se não vê. Então trazia a igreja e procurava abrir a mente daquele que creu em Cristo para a sua salvação e para a vida eterna. Os que vivem este mundo e vivem esta vida deste corpo e buscam dela todos as alegrias e os momentos prazerosos, são os que vivem esta vida. Eles vivem, desfrutam, almejam, tudo aquilo que vê, querem curtir, querem desfrutar. Buscando sempre mais tempo para viver a vida presente. O cristão, dadas as aflições que ele passavam por ser cristão e por esperar de Deus, sempre na sua misericórdia, então ele tinha consigo as aflições desta vida. E Paulo dizia, não se preocupem com as coisas desta vida, o que vocês encontram no mundo, o que vocês veem, o que vocês têm, o que vocês conseguiram, o que vocês conquistaram. Se preocupe com aquilo que não vê.
e colocou uma palavra bastante que causa um impacto, até uma divisão, dizendo: o que você vê é passageiro, e aquilo que você não vê é eterno. A dúvida, a distância da mente da pessoa, nesta hora de como é que eu vou desejar uma coisa que eu não enxergo, o que eu não vejo. Isso só se consegue e só se obtém através da fé. A fé é a única que nos leva a ver aquilo que é invisível. O invisível se vê através da fé. Tudo que a gente vê com estes olhos é o mundo, é a casa, é as árvores, é a vida, é a paisagem, os rios, o mar, o céu, tudo. Mas Paulo diz, tudo isso é passageiro. Passageiro porque o mundo fica e nós vamos. Tudo que nós temos vai ficar. É a família, o filho, a casa, o terreno, a propriedade. Tudo vai ficar, é passageiro. Busque o que é eterno. O que é eterno? Aquilo que é do céu. Aquilo que a gente não vê. Que é os mistérios e as dispensações de Deus. E que é a vida futura. A vida futura. Veja a palavra de Deus que nos fala. Quando fala de 11 aos Hebreus, falando de Moisés, ele diz, pela fé Moisés via o invisível. Como é que vê aquilo que é invisível? Se é invisível, não se vê. Mas ele via, porque ele não via com os olhos, ele via com a fé. Glória ao nome santo do Senhor. E por esta coisa de ver o invisível, vamos citar aqui uma pequena passagenzinha de Moisés. E ele, vendo o invisível, pela fé, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Em vez de ser príncipe, continuou como escravo. Quem o levou a isso? Ver aquilo que não se via ainda. Aquilo que estava longe dele. E assim foi. Depois, Moisés chegou ao ponto que o Senhor lhe falou com ele no meio da sarça ardente e pediu para que ele voltasse no Egito para tirar o povo de Israel. Também ele não sabia. Isso ele não enxergava. Que um dia ele tinha que voltar no Egito para tirar o povo de lá. Isso ele não sabia. Depois então voltou. Depois de voltar, também o Senhor lhe deu missão. Você é o líder, você vai estar na frente. Eu serei contigo. Eu te guiarei, eu te ajudarei. Eu serei o Senhor teu Deus. Não te desvie, não te desanime. Sirva-me, que eu te conduzirei. Também não via, porque era invisível o seu caminho. O amanhã ninguém enxerga. O ano que vem ninguém enxerga. Daqui 10 anos ninguém enxerga. Mas tem quem fala com esse santo povo e que fala para essa nossa querida irmandade. E o Senhor diz, muita coisa que hoje nós não vemos, creia que um dia você vai ver. Um dia você vai abraçar. Um dia terá. Um dia chegará o dia da grande benção. Então, é o crer, é o servir. Então, Moisés foi no Egito, tirou o povo, conduziu pelo deserto. Quando deu a idade de 120 anos, o Senhor o recolheu. A promessa era para entrar na terra prometida, mas lá ele não entrou. Deus o tirou antes. E depois o que ele nunca tinha visto, o que ele nunca imaginava, Deus o sepultou. Todo o corpo dos homens ia para a terra, o corpo de Moisés não. Porque creu
naquilo que não via. E depois de ser sepultado, nos dias de Cristo, ele apareceu no Monte da Transfiguração, falando com o Filho de Deus, falando com o Cristo, falando com Elias e falando ele. Isso ele não tinha visto. Isso ele não imaginava. Isso não passou na cabeça dele. Outra coisa que fala lá em Judas, Satanás queria o corpo de Moisés para o idolatrar. É o que fez Deus. Colocou um anjo e Satanás contendia com o anjo. Me dá o corpo de Moisés. Não. Senhor Deus te repreenda, Satanás. No corpo de Moisés você não mexe. É o homem que creu sem ver. Glória ao nome santo do Senhor. E buscando exemplos na palavra, nós encontramos muitos assim. Abraão, o Senhor mandou ele para uma terra onde ele não sabia onde era. Creu sem ver. José saiu da terra de Padarã, da casa dos seus irmãos vendido, foi para o Egito e lá ficou. Mas quando o Senhor, bendito o nome santo do Senhor, lhe deu a graça de levantar a cabeça, ele passou a ser governador do Egito. Ele também não via, creu naquilo que não via. Creia hoje pela palavra, a coisa que nós não vemos, mas Deus vai fazer. O céu nós não vemos, o rosto de Cristo nós não vemos. Ao rosto do Pai nós não enxergamos ainda, mas vai chegar a hora, vai chegar o momento. Creia que o invisível tem que estar encalacrado, colado no nosso coração e na nossa mente para nunca sair. Venha frio, venha sol, venha tempestade, como cantando o hino, ainda que os montes se mudassem, as ovelhas não criassem, a sementeira não produzisse e a terra fosse por meio do mar, eu ainda faço confiança em Deus. Fé, irmandade, fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. O teu barquinho parece que vai afundar, não vai afundar. Tua vida parece que vai perecer, não vai perecer. Você tem uma âncora dentro deste barco. E essa âncora chama fé. Solta ela. Solta a âncora. Deixa ela descer até na profundeza do mar. Ela vai enroscar em alguma rocha. Ela vai enroscar em alguma pedra. O barco vai chacoalhar. As ondas vai levantar. Mas do rumo não sairá. Glória a Jesus. É o conselho da palavra. Os dias são difíceis, mas Deus é maior do que a prova. A palavra fala, o mar se embraveceu e ele levantou a sua voz e o mar se aquietou. E ele não pode dizer se essa enfermidade se mal está aí trazido por ele. O nosso dever é este, dizer amém à vontade de Deus. Porque, como o irmão diz aqui, isso causa uma tribulação, causa uma angústia, causa uma instabilidade. Famílias dentro de casa, o emprego está faltando, os recursos vão tornar-se mais difíceis. Mas, queridos irmãos, Deus é presente, não faltará sua misericórdia. Deus aparecerá. De tudo o que houver, Deus é maior. Então não temamos. O momento é momento de expectativa, mas é momento de orar a Deus. Se Ele quiser, Ele pode mandar essa enfermidade e este mal embora. E se Ele quer que fique, escutam isso, é por nome dele ser glorificado. Saibam que Deus está escrevendo nesta coisa. Deus está escrevendo. Há pessoas que não ouviam e agora
através desse culto, hoje, amanhã e depois, estarão ligados na sua comunicação. Vamos ver o que Deus fala, vamos ver qual é a mensagem. Algum que está longe vai se salvar, algum que está no pecado vai chegar, algum que abandonou vai voltar, alguém que não orava vai orar. Algum filho desajustado vai voltar perto do pai. A mãe também vai pegar o seu marido. As coisas vão se construir. É Deus escrevendo em linhas tortas. Deus escrevendo. E isto, a escrita vai ficar. Quantos irmãos, quantas coisas Deus fez que ninguém imaginava que ia ter o resultado que teve. Vamos voltar rapidamente na passagem de Moisés. A mãe de Moisés não sabia o resultado de colocar o menino. E de colocar o menino na beira d'água e num junco. Não imaginava. Mais um pouco, algumas horas depois, vem o menino para dentro de casa e com uma proposta: cria ele para mim e eu dou o teu salário. Ninguém sabe o que vai acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje sabemos, o ontem sabemos, mas o amanhã é de Deus. Então a palavra que Deus traz nesta manhã é esse bendito conselho. Não desanimemos. Não desanimemos. Algum, quando vê uma situação dessa, começa a reclamar. Não é momento de reclamar, é momento de clamar. Não é momento de se dispersar, é momento de unir. Unir as famílias, cantar uns hinos, orar ao Senhor. Juntemos, nos alegremos. Deus vai nos consolar. Israel e o irmão, imaginem os apóstolos nos dias das perseguições. Estavam todos bons, saudáveis. De repente era colhido pelos soldados e levado para os leões devorarem. Outros eram colhidos, levado preso, criança, família, províncias, propriedades agrícolas, que onde viviam os cristãos, eram todos recolhidos e levado à morte, pondo aos pés das fogueiras um mastro de madeira, lenha por todo lado, e ali amarrava os cristãos. E eles choravam, achavam ruim. O que dizia alguns? Pode ir para o fogo. E quanto antes eu deixar daqui, eu vou estar com o meu Senhor. Sabendo que uma outra vida estava do outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. A expectativa não é forte assim. E nem é dura desse jeito. Mas é momento de se apegarmos a Deus e não vacilarmos. Então, queridos irmãos, veja aqui que Paulo escrevendo diz: porque não desfalecemos, irmão, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Dizendo, ainda que este nosso homem, esse homem que vemos aqui, que é o exterior, que aqui dentro deste homem tem um outro homem interior. Este homem nascido de pai e mãe, o outro homem que está aqui dentro, nascido pela água do santo batismo e pela palavra de Deus. Ainda que esse homem exterior se corrompa, o outro que está aqui dentro se renova. Se renova. Ainda que esse aqui se desgaste, os olhos passem a não enxergar tanto. As pernas não têm a mesma agilidade. E o cérebro também não ter a mesma agilidade. Tudo torna-se difícil. Por quê? Vai se corrompendo a vida da terra, mas a do céu vai se renovando. De dia em dia se renova, e diz aqui, e produz em nós um peso de glória muito excelente. Esse peso de glória muito excelente, podemos trazer este conselho ao santo povo. Depois desta prova, sairemos mais crentes. Depois desta prova,
teremos testemunhos para contar. O avô vai contar para o neto. O neto vai contar para a sua filhinha lá adiante. Eu passei por esta crise. Deus apareceu. Nós orávamos, nós buscávamos. O Senhor apareceu. Tem milagre. Deus será glorificado nessa coronavírus. Vocês querem ver o que ele falou? Quando ele pôs Faraó atrás do povo de Israel, e que chegava à barranca do mar, e que não dava para o povo caminhar mais, disse Deus, eu serei glorificado em Faraó. Quer dizer, vou vencê-los, vou derrubá-los, vocês vão ver eles caídos, e eu serei glorificado naquele que está indo atrás de você, para acabar, para destruir e para fazer mal ao povo, é este que eu vou pegar. E nele serei glorificado. Deus se glorifica, ele não precisa de ninguém para glorificar ele. Ele se glorifica nas obras que ele faz. Deus seja louvado.